Bem-vindo de volta. Uma professora de arte e uma aluna talentosa unem forças para superar um problema que carregam a toda a vida. Hoje, recapitularemos a história do filme de 2007 Como Estrelas na Terra Na beira do lago, logo fora da escola, há um menino de 9 anos, com dentes salientes, chamado Ishan. O garoto usa uma peneira de café para capturar alguns peixinhos minúsculos e os coloca em sua garrafa d'água. Quando menos espera, um homem aparece atrás dele e o agarra pela camisa. Era o motorista do ônibus escolar, impaciente por ter perdido 10 minutos esperando pelo menino. Algum tempo depois, ao chegar em casa, ele é saudado por Chiru e Johnny. Ishan joga seu boletim escolar aos cães para que eles o devorem, assim não precisaria entregar o documento aos pais. Após garantir que o papel havia sido destruído, o menino entra em casa e corre para colocar os peixes que coletou no aquário sobre a geladeira. Depois de uma lanche, vai para o quarto e começa a montar um quebra-cabeça. Logo em seguida, seu irmão Johan aparece e anuncia à mãe que tirou a melhor nota da turma em todas as matérias. A mulher se orgulha do jovem e pergunta ao filho mais novo sobre seu boletim. Ishan sai do cômodo e vai ao exterior para observar os vizinhos jogando. Durante o jogo, os meninos lançam a bola para longe e pedem a Ishan que a pegue. Ele levanta rapidamente e vai atrás da bola, mas quando a lança de volta ao campo, ela cai do outro lado do muro. Nesse momento, Ranjit, um dos vizinhos, começa a gritar e ordena que o garoto vá buscar a bola. Assustado, Ishan fica paralisado. O garoto então vai atrás dele, embora seja muito menor que Ranjit. O menino decide se defender e os dois rolam no chão durante uma briga. Ranjit golpeia a cabeça de Ishan contra o solo e agarra-o pelo pescoço, tentando torcer seu braço para se defender. O menino morde o delinquente, que finalmente o solta. Então Ishan corre para o terraço e começa a chorar. Mas logo se distrai e começa a brincar com um papagaio abandonado ali. Mais tarde, ao retornar para casa, encontra Ranjit e sua mãe reclamando aos seus pais, acusando Ishan de ter iniciado a briga. Ao ver o menino, seu pai o empurra com força, dando-lhe uma bofetada. Nesse instante, o vizinho inventa ainda mais mentiras, dizendo que Ishan arrancou sua camisa durante a briga. Incriminado injustamente, o garoto ataca o vizinho, e seus pais precisam separá-los. Quando Ranjit e sua mãe vão embora, o pai de Ishan, Nankashor, diz que Ishan traz apenas problemas para a família. Todos os dias, recebem novas queixas sobre o menino, tanto da escola quanto dos vizinhos. O homem avisa que, se receber mais alguma queixa, mandará Ishan para um internato. Ao ouvir o sermão do pai, a mãe de Ishan se ajoelha diante do filho e começa a cuidar de suas feridas. Ela sabe que Ranjit é um problemático e pede ao filho para não se meter mais com ele. No dia seguinte, o menino enfrenta mais um dia de escola. Na primeira aula, Irene, sua professora, pede a Ishan que leia uma frase do livro de inglês e indique os adjetivos. No entanto, o garoto não consegue seguir as instruções, pois tem grande dificuldade em aprender. A professora acredita que essa atitude é fruto da desinteresse do menino e o expulsa da sala. No final da aula, Ishan retorna à sala. Um dos colegas pergunta se ele fez a lição de matemática e se os pais assinaram seu boletim. Como Ishan não conseguiu fazer a tarefa e não mostrou suas notas aos pais, sabe que será repreendido novamente. Decidido a fugir, ele pega suas coisas e vai embora enquanto todos estão em aula. O jovem caminha pelas ruas de sua pequena cidade na Índia. Naquela manhã, Ishan conhece vários lugares e profissões que jamais imaginara existir. Sem dúvida, aquela caminhada foi muito mais proveitosa do que qualquer dia em sala de aula. Pois enquanto percorria as ruas e observava a vida cotidiana das pessoas, conseguia aprender coisas que nunca aconteciam nas aulas. No fim das aulas, Ishan retorna à escola, espera seus colegas no ônibus e vai para casa como se nada tivesse acontecido. À tarde, sua mãe ajuda-o com os deveres, mas fica desapontada ao ver que o garoto não fez nenhum progresso. A mulher não entende como Ishan consegue continuar errando palavras mesmo praticando todos os dias. Preocupa-se com a possibilidade de que seu filho precise repetir o terceiro ano e fique para trás em relação aos amigos. Naquela noite, Ishan acorda seu irmão e diz que havia faltado à aula naquele dia. Pede então que ele escreva uma nota para a professora justificando a ausência. Inicialmente, Johan recusa-se a falsificar a carta, mas acaba cedendo às insistências do irmão mais novo. No dia seguinte, a professora lê a nota, que diz que Ishan estava doente e por isso não compareceu à última aula. Então, decide aplicar uma prova surpresa de matemática nos 30 minutos restantes para resolver as questões. Enquanto isso, Ishan está sonhando acordado.
O garoto cria em sua mente uma história em que é um piloto espacial cuja missão é pegar o terceiro planeta do Sistema Solar, a Terra, e jogá-lo no nono planeta, Plutão. Ao fazer isso, Plutão é destruído, mas a Terra permanece intacta. Assim, o menino chega à conclusão de que 3 vezes 9 é igual a 3. Na manhã seguinte, enquanto toma café, o pai encontra a nota falsificada escrita por Johan. Pergunta a Maya, sua esposa, se ela havia escrito aquilo, e ela responde que não. Ishan percebe que está em problemas. Após uma grande repreensão, seus pais o levam ao conselho diretivo para esclarecer a situação. Lá, descobrem que Ishan não tem feito suas tarefas, muito menos seus deveres. Os professores afirmam que ler e escrever são como uma punição para ele e que o garoto nunca presta atenção em aula. Diante de todas essas reclamações, a diretora da escola diz que, se a situação continuar assim, não poderá mais ajudar Ishan. A mulher ainda sugere que talvez o garoto tenha algum tipo de deficiência intelectual e aconselha os pais a procurarem uma escola especializada. Quando voltam para casa, Nankashor está decidido a mandar o filho para um internato. Ele acredita que só assim Ishan se tornará um jovem disciplinado. Maya tenta dissuadir o marido, pois não quer ficar longe do filho, mas ele está convencido de que essa é a melhor solução. Mesmo diante dos pedidos de Ishan para não ser afastado da família, o pai se mostra inflexível. Na semana seguinte, o garoto é levado para sua nova escola de carro. No caminho de volta, Maya chora ao ter que se separar de seu filho mais novo, e Johan tenta consolá-la. Já Ishan sente-se abandonado e rejeitado pela família. Durante o jantar, o garoto mal consegue comer, tentando processar tudo o que estava acontecendo em casa. Maya encontra um dos cadernos de desenhos de um dos filhos. Nele, o menino representa o momento em que foi separado da família. Ao ver aquilo, a mulher questiona novamente se fez a escolha certa ao deixá-lo em um internato. No primeiro dia de aula, a professora de Ishan o manda sentar na primeira carteira, ao lado de Rajan, o melhor aluno da turma. Ela faz isso na esperança de que Ishan seja influenciado por seu colega e também se torne um estudante dedicado. Mais tarde, durante a aula de arte, o garoto está distraído, olhando para algumas aves através da janela. Quando o Kar lança um pedaço de giz na cabeça dele, o professor ordena a Ishan a punição por não prestar atenção em aula. Na aula de inglês, o garoto também se envolve em problemas. Enquanto a professora sem explica o conteúdo, as palavras no quadro começam a se desorganizar e Ishan sente-se inferior aos demais colegas por não conseguir acompanhar. Após ouvir inúmeras vezes seus professores chamá-lo de burro, preguiçoso e estúpido, o menino começa a acreditar que tudo aquilo é verdade. A partir daí, sua imaginação, que antes lhe permitia viajar pelo espaço, passa a criar monstros terríveis para atormentá-lo. Pouco a pouco, aquele garoto alegre e animado transforma-se em uma criança apática, deprimida e assustada. Nos fins de semana, quando seus pais vêm buscá-lo para levá-lo para casa, Ishan só consegue chorar e começa a correr desesperadamente. Ao chegar em casa, Johan lhe entrega uma caixa com 24 cores de tinta, pois sabe que seu irmão adora pintar. Mesmo assim, isso não é suficiente para consolá-lo. Na noite de domingo, ao voltar para o internato, embora extremamente triste, Ishan já não tem mais lágrimas para derramar. Todas as emoções haviam desaparecido. O que restava era apenas um vazio e indiferença. Na manhã seguinte, seu amigo Rajan o encontra pendurado em um parapeito e fica assustado. O garoto pede a Rajan que desça, mas acaba caindo no chão. Ishan desce para ajudá-lo e informa que o Kar foi transferido para outra escola e que uma nova professora chegou para substituí-lo. Quando todos os alunos estão reunidos na sala esperando pela nova professora, ouvem uma melodia de flauta e começam a procurar onde vem o som. De repente, um homem vestido como palhaço invade a sala, fazendo acrobacias e cantando. Todos ficam empolgados com a entrada e interagem com ele. Até Rajan, que tem uma perna machucada, tenta dançar. Mas Ishan permanece com a cabeça baixa, sem demonstrar qualquer reação. Depois do espetáculo, o professor Han distribui uma folha em branco para cada aluno e pede que desenhem ou pintem o que quiserem. Alguns minutos depois, ele vai verificar o andamento das obras e percebe que Ishan ainda não começou. Han não quer pressioná-lo e diz que o garoto pode fazer tudo no seu próprio tempo. No entanto, quando o período termina, todos os alunos já têm suas pinturas prontas, exceto Ishan. Ao ver isso, a reação de Han é completamente diferente das dos outros professores. Em vez de ficar irritado, ele mostra preocupação com o garoto. Naquela noite, Ishan recebe uma ligação da mãe. Ela informa que não poderá buscá-lo no sábado seguinte porque Johan estará jogando a final do torneio de tênis. A mulher tenta se desculpar,
mas Ishan apenas deixa o telefone sobre a mesa e sai andando. No dia seguinte, durante o recreio, Han questiona Rajan sobre o paradeiro do amigo. O garoto diz que não sabe e afirma que Ishan não está feliz naquela escola. Explica que, embora Ishan se esforce muito, não consegue ler nem escrever, é constantemente repreendido e seus cadernos estão cheios de marcações vermelhas. Ao ouvir isso, o professor vai até o armário do garoto para examinar seus cadernos. Confirma que Ishan comete muitos erros ortográficos, mas além disso percebe algo que aparentemente ninguém havia notado até então. Após dar suas aulas no internato, Han vai a outra escola onde trabalha há alguns anos, uma instituição para crianças com necessidades especiais. Naquele dia, o professor está emocionado. Jabin, seu colega de trabalho, senta-se ao lado dele e pergunta por que os olhos de Han estão cheios de lágrimas. O homem revela que, depois de tantos anos, finalmente se reconheceu como criança. Ao olhar nos olhos de Ishan, ele percebeu que o garoto precisava de ajuda. Decidiu então visitar a casa dos pais do menino. Ao chegar, é recebido por Maya. Após se apresentar, ela o convida para entrar. Enquanto examina os antigos cadernos de Ishan, Han encontra um desenho e fica impressionado ao descobrir que o garoto tem habilidade em pintura. Maya mostra algumas das obras feitas pelo filho, e o professor as observa atentamente. Em determinado momento, encontra o caderno em que Ishan desenhou o momento em que foi separado da família. Fica maravilhado com a sensibilidade e criatividade do garoto. Han pergunta ao casal por que enviaram o filho para o internato. Nankashor responde que foi sua única opção, pois Ishan repetiu o ano anterior e não demonstrava esforço algum para melhorar nas matérias. Ao ouvir isso, o professor pergunta se eles já notaram um padrão nos erros de Ishan. Eles dizem que nunca tinham percebido nada assim. Han mostra as marcações feitas por outros professores nos cadernos do garoto. Dessa forma, os pais conseguem ver que Ishan confundia letras semelhantes, escrevendo-as ao contrário, ou seja, espelhadas, tornando-as ilegíveis. Han explica que Ishan tem dificuldade em reconhecer letras, o que impede que leia e escreva corretamente. No entanto, Nankashor rejeita essa ideia, chamando-a de desculpa para não estudar. Então, Han pega uma caixa com palavras escritas em chinês e pede ao homem que as leia. Nankashor afirma que não pode ler, pois não conhece aqueles símbolos. Mas o professor insiste, pedindo que ele se concentre. Quando o homem repete que não consegue, Han o acusa de má-fé, dizendo que ele não está tentando o suficiente. Nesse momento, Nankashor entende claramente o que vinha fazendo com seu filho durante todos esses anos. Han explica que a dificuldade de Ishan em ler e escrever é chamada de dislexia. Contudo, isso não significa que o garoto seja burro ou preguiçoso. Pelo contrário, sua mente é muito mais viva e aguçada do que a de muitos adultos ao redor. Isso fica totalmente evidente pelas suas pinturas. Ainda assim, Nankashor permanece insatisfeito, pois, em vez de enxergar o grande talento do filho, só se preocupa com o fato de que Ishan nunca será o primeiro na classe nem bom em esportes. Frustrado, Han sai da casa. Com permissão de Maya, leva consigo o caderno do garoto. No dia seguinte, antes da aula começar, ele mostra a Ishan um desenho próprio e consegue chamar sua atenção. Então começa a contar toda a turma a história de um jovem que não conseguia ler nem escrever, não importa o quanto tentasse. Para ele, as palavras eram inimigas, dançavam diante dos olhos e o assustavam. Todos riam dele, chamavam-no de preguiçoso. Até que, um dia, o jovem virou-se e apresentou uma teoria que mudou o mundo. No fim da história, Han pergunta aos alunos quem era esse garoto. Ishan fica surpreso, achando que o professor estava falando dele. Mas se surpreende ainda mais quando o homem mostra uma foto de Albert Einstein, o gênio que revolucionou a ciência com a teoria da relatividade. Depois, o professor mostra uma pintura e pergunta aos alunos o que estão vendo. Todos respondem que é um desenho de um helicóptero. Han revela que aquilo foi feito por Leonardo da Vinci, 400 anos antes da existência do primeiro avião. O professor também conta aos alunos que Leonardo da Vinci tinha grandes dificuldades em escrever e mostra na pintura como o artista escrevia. No final da frase, ninguém conseguia entender nada. Apenas quando Han usa um espelho para refletir o texto ao contrário, os alunos conseguem ler corretamente. A excitação dos estudantes aumenta ainda mais. Finalmente, ele pede a Ishan que acenda a luz e pergunta à turma quem foi que iluminou o mundo com a eletricidade. Ishan responde imediatamente: Thomas Edison. Após parabenizá-lo, o professor diz que Edison também não sabia ler corretamente. Ao apresentar todos esses personagens extraordinários, Han afirma que está contando isso para mostrar que entre eles há muitas joias escondidas que mudaram a história,
porque enxergavam o mundo de forma diferente. Naquela aula, o professor propõe uma atividade criativa: usar materiais e objetos encontrados no lixo, jogados no chão, para transformá-los em algo único. Ele pede aos alunos que se reúnam à beira do lago e diz que deseja falar com Ishan sozinho. Quando todos saem da sala, Han revela ao garoto que, quando criança, também teve dificuldade de aprendizado. Seu pai não compreendia, achava que ele era preguiçoso e não queria estudar. Mesmo assim, ele conseguiu superar suas limitações e agora estava ali, ensinando outras crianças. Minutos depois, à beira do lago, enquanto os outros meninos brincavam, Ishan usava materiais antigos para criar algo novo. Com a ajuda de galhos e pedaços de madeira, constrói um barco que consegue se mover sozinho na água. O professor fica orgulhoso. Depois da aula, leva o objeto para casa e guarda como lembrança daquele dia. No dia seguinte, Han vai à secretaria do diretor para falar sobre um de seus alunos. Ao ouvir que o assunto era Ishan, o homem já se prepara para receber outra reclamação. Afinal, outros professores haviam falado mal do garoto. Contudo, ao contrário de todas as expectativas, Han afirma que Ishan é um jovem extremamente inteligente. Sua única dificuldade está em ler e escrever, causada pela dislexia. Explicando detalhadamente a condição, o professor mostra ao diretor algumas das pinturas feitas pelo garoto e pede uma oportunidade para ajudá-lo. Propõe que, inicialmente, os demais professores ignorem os erros de ortografia e passem a avaliar Ishan oralmente. Enquanto isso, Han dará aulas particulares para desenvolver suas habilidades de leitura e escrita. O diretor aceita a ideia. Han começa a dar aulas privadas ao garoto. Primeiro, fazem exercícios de ortografia de forma criativa, estimulando a imaginação aguçada de Ishan. Quando o menino consegue recitar toda a letra do alfabeto na ordem correta, passam para a prática de escrita e pronúncia das palavras. Em poucas semanas, Ishan consegue ler com clareza e facilidade. Suas habilidades em matemática também melhoram muito, e deixa de confundir números. O ano letivo estava quase terminando. Para encerrar o semestre com emoção, Han decide organizar uma competição de arte aberta a todos os alunos e professores da escola. Mais tarde, durante outra aula, Nancy Shore aparece e diz que precisa falar com ele. Na sala do professor, o homem diz que sua esposa fez pesquisas na internet sobre dislexia e leu tudo sobre o tema. Han pergunta por que o homem está contando isso. Nankashor responde que não quer que o professor pense que o casal não se importa com seu filho mais novo. Diante disso, o professor diz que o amor é fundamental e pode curar almas feridas. Afirma que gestos e palavras de carinho fazem a criança se sentir amada. Para ele, o mais importante no desenvolvimento de uma criança não é apenas o sucesso acadêmico, mas o sentimento de pertencimento, valorização e segurança emocional. Do desenvolvimento de uma criança é que ela saiba que, se falhar, seus pais estarão lá para apoiá-la. Só assim o garoto se sente seguro e consegue desenvolver amor próprio. Ao ouvir isso, Nankashor fica sem palavras e levanta-se para sair. Mas antes de ir embora, Han pergunta se sua esposa também leu sobre as Ilhas Solomon. Quando os nativos querem um pedaço da floresta para cultivo, não derrubam as árvores. Em vez disso, reúnem-se ao redor delas e gritam até não conseguirem mais ficar em pé. Amaldiçoam-nas com suas palavras. Em poucos dias, as árvores morrem por si mesmas. Chocado pelas palavras do professor, Nankashor sai. No caminho, encontra seu filho. Ishan estava lendo o cartaz sobre a competição de arte. O pai fica emocionado ao vê-lo. A culpa toma conta dele, mas ele não tem coragem de se aproximar. Na manhã seguinte, ainda antes do sol nascer, Ishan acorda e começa a se preparar. Sai do quarto enquanto seus colegas ainda dormem e vai à beira do lago para observar o nascer do sol. Horas depois, os alunos se reúnem no anfiteatro para participar da competição. Até o diretor e sua esposa aparecem no evento. Han pergunta a Rajan sobre o paradeiro de Ishan. O garoto diz que seu amigo saiu antes que os colegas acordassem. Essa notícia preocupa o professor, mas ele não pode deixar os outros alunos para procurar o garoto. Decidiu então esperar ali mesmo. Os demais professores também chegam para participar da competição e ficam surpresos ao verem suas caricaturas desenhadas pelos alunos. Poucos minutos depois, Lolita Lodjemi, professora de Han, aparece. Anuncia que será a jurada encarregada de escolher a pintura vencedora. A competição começa. Todos se preparam para dar o melhor de si. Os minutos passam, e Han fica cada vez mais preocupado com a ausência de Ishan. Mas, para sua surpresa, o garoto chega na hora certa para participar.
O professor entrega a ele uma folha em branco. Ishan procura um lugar mais afastado para sentar e criar sua obra de arte. Agora calmo, começa a pintar. Alguns minutos depois, mostra seu quadro a Han, que fica impressionado com a riqueza de detalhes. Mas o garoto fica ainda mais surpreso ao perceber que a pintura de Han retrata seu rosto com uma expressão extremamente feliz. Horas depois, a competição termina. O diretor enfrenta a difícil tarefa de anunciar o vencedor. Diz que Lolita, sua convidada especial, precisou escolher entre duas obras magníficas. O resultado foi empate. Mas apenas uma pintura poderia ser a vencedora, pois seria a capa do livro de ano escolar. Por fim, a mulher decidiu conceder o prêmio a um aluno. Han ficou em segundo lugar. Todos estão curiosos para saber quem foi o vencedor. O diretor anuncia: a pintura vencedora foi de Ishan. O garoto se esconde entre aplausos, mas sua coragem retorna quando vê o olhar orgulhoso do professor. Ele sobe ao palco, recebe o certificado e corre para os braços de Han. Os dois se abraçam e começam a chorar de felicidade. Dias depois, os pais dos alunos chegam para buscar os filhos para as férias. Quando chegam à escola, são chamados à sala do diretor. Ele mostra que a pintura de Ishan venceu a competição e tornou-se a capa do livro de ano escolar. Na contracapa, está a pintura feita por Han. O casal fica surpreso ao ver o rosto do filho impresso em um dos livros da escola. Nankashor e Maya vão à sala do professor para receber o boletim de Ishan. Ficam surpresos ao ouvir sobre o excelente progresso do filho e descobrem que tudo isso foi possível graças à ajuda do professor Han. Antes de partir, vão falar com Han. Nankashor o abraça. Não tem palavras para agradecer pela transformação que o professor causou na vida de seu filho. Han se despede de Ishan, dizendo que vai sentir falta dele, mas estará lá quando ele voltar das férias. O garoto acompanha a família até o carro. Antes de entrar, volta correndo e se joga nos braços do professor. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.